Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, bom dia para você. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM. Na manhã desta terça-feira, temperatura agora de 22 graus e 7 décimos. Tempo é bom em Languiru Teutônia. Até nossos estúdios hoje pela manhã, estamos recebendo pela segunda oportunidade. A outra oportunidade não foi uma oportunidade bacana, nós comentávamos fora do ar, na abertura da Copa do Mundo, ou seja, lá no ano passado, e agora a gente recebe novamente presidente do Instituto Gaúcho do Leite e presidente do Conselho Administrativo da Dália Alimentos, seu Gilberto Antônio Piscinini. Seu Gilberto, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Só para esclarecer, eu falava na nossa entrevista do ano passado, começamos uma Copa do Mundo com uma entrevista falando da Dália Alimentos e terminamos a Copa do Mundo de uma maneira não tão bacana, mas a Dália Alimentos terminou o ano de 2014 com boas notícias, né, presidente? Boas notícias. A Dália Alimentos vem num processo de organização e planejamento de muitos anos, e agora nos últimos anos tem conseguido colher, digamos assim, e crescer nesse cenário onde nós vivemos, onde tem oportunidades, tem desafios, e as empresas que se organizam, se planejam, com certeza buscam esse espaço de mercado. Eu sempre digo, nós somos próximos, a Dália, a Languiru, são cooperativas que têm o mesmo porte, a mesma importância para as suas comunidades, e elas são cooperativas que se estruturaram, se planejaram e hoje mostram a importância que tem pelo tamanho, pelo faturamento, pelo resultado que trazem para os seus associados e funcionários. O ano de 2015, como ele está se desenhando já nesses primeiros 2 meses e meio, presidente? Bem, o planejamento que nós fizemos, a gente trabalha com planejamento de longo prazo e nós temos planejamento feito até 2020. Então, a cada ano nós temos metas, e os planos têm mostrado nos últimos anos que algumas adaptações em função da economia, mudanças de regras, mas basicamente nós planejamos esse ano ser um ano normal, não de grandes resultados, mas também pensamos no planejamento, mostra que não terá grandes solavancos, digamos assim. Por quê? Porque nós atuamos no ramo de alimentos, e alimentos, digamos, é o último assunto, o último produto que fique como supérfluo. Todo mundo precisa se alimentar, principalmente produtos de cesta básica, as carnes, embutidos, e também leite, os lácteos, no caso, que o consumidor faz necessário para o dia a dia. Então nós estamos num ramo muito bem situados, com custos adequados, com qualidade de produto, e os nossos produtores cada vez se profissionalizam mais, e a equipe técnica, funcionários também estão sempre se qualificando. Esse é o nosso grande desafio que nós temos pela frente, e o ano tem mostrado ser um ano regular, começou regular. Perfeito. Tem alguns assuntos pertinentes à Dália Alimentos que eu gostaria de abordar com o senhor. Primeiro, a questão dos condomínios leiteiros, obras em andamento em 4 municípios, né? Também uma inovação, um sistema novo que a Dália vem trazendo. Como funciona? Quero que o senhor explique um pouco para a gente esse condomínios leiteiros que ganhou destaque na imprensa nos últimos dias. Bem, Vinícius, a ideia dos condomínios, ela surge já há mais de 20 anos. Nós temos vários condomínios de suínos funcionando, bem estruturados na região de Venâncio Aires, Antagorda. São condomínios que estão muito bem estruturados, os associados têm uma boa rentabilidade. E também nós fomos buscar na questão leite, fomos buscar experiências na Galícia, na Espanha. Nós vimos lá condomínios funcionando perfeitamente, e nós olhamos uma ideia e trouxemos para cá, adaptamos a nossa realidade. Há muitos anos a gente tem olhado a questão da sucessão rural, os jovens na propriedade, a diminuição desses jovens, a quantidade de jovens que estão tocando nas propriedades, e nós pensamos uma coisa, planejamos para os próximos 20, 30 anos, porque montar plantas industriais, se você tem recursos, se você tem garantias, você vai buscar o financiamento do BNDES, você faz plantas de 50, 60, 100 milhões. Agora a produção tem que ser feita. E como é que ela vai ser feita? Dentro dos padrões que o mundo moderno e a legislação exige. E nós estamos vendo então que através dos condomínios você pega pequenos produtores e os torna grande. Você coloca à disposição desses produtores tecnologia de ponta. O produtor mais tecnificado do mundo hoje trabalha na área de leite com equipamentos que nós estamos instalando nesses condomínios. Mas quem monta essa estrutura, presidente? Quem monta é a Dália Alimentos e aproveita a administração desses agricultores, ou de que forma é esse processo? Bem, o que nós fizemos? Montamos 4 condomínios piloto, que nós queremos fazer com que esses condomínios sejam exemplo, projetos pilotos para serem visitados, serem conhecidos. A cooperativa buscou recursos no FINEP. Por que FINEP?
porque é um projeto de inovação tecnológica. Não tanto pela robotização, mas sim pela ideia de juntar as pessoas. Você pega produtor de 5 vacas, 10, 15, são produtores que ali na frente já não terão mais condições de competir e estar na atividade pela baixa escala. Então nós juntamos essas famílias, 15, 20 famílias, por cada unidade, e a cooperativa buscou esse recurso, na ordem de 4,5 milhões cada projeto, constrói a estrutura da granja, e depois esse grupo de associados, que tem uma diretoria, presidente, vice, secretário, enfim, tesoureiro, vão administrar, vão tocar esse condomínio, mas com uma condição: em cada projeto terá um técnico da cooperativa. A gestão será compartilhada para não perder o padrão de gestão que a cooperativa faz. Toda aquela assistência técnica, toda aquela orientação será feita pela cooperativa para não perder o padrão. E eles vão pagar aluguel por essa estrutura. Então já está embutido no custo dessas associações um custo de aluguel, porque tem um investimento. O investimento é do todo o quadro social da cooperativa. Então nós entendemos que através desses projetos vamos aprender muito, trabalhar muito em cima disso, e será o ponto inicial para talvez resolver o problema da pequena propriedade e torná-la competitiva cada vez mais nesse cenário mundial de grandes produções, grandes escalas e produtores também altamente tecnificados. Essa administração, como vocês buscaram, como escolheram os pontos para a construção desses condomínios? Obviamente, o senhor falava em 20 famílias? 15, 20 famílias, 14. Obviamente que foi estabelecido também um perímetro para que essas famílias tivessem... Como foi pensado aonde colocar esses condomínios e qual é a capacidade de cada um deles aproximada? Bem, Vinícius, qual é que foi o critério? Nós, na época, a cooperativa atua em 120 municípios do estado. O que a gente pensava na época é colocar em pontos onde pudesse se aproximar ou estar bem dessas 20 famílias, 120 municípios e onde existe esse interesse. Então, o que sempre foi dito e foi falado em assembleias, que o grupo deveria se formar ao natural. Uma liderança, 2, 3, formarem o grupo. Uma vez formado, procurar o poder público municipal, porque todos os condomínios que surgiram, que estão em fase de construção, houve a doação de área de terras, a infraestrutura, água, luz e um poço a água, no caso, poço artesiano e terraplenagem. Então, essa é a parte do poder público, porque será um trabalho social, com resultado econômico, que vai voltar em empregos e renda e impostos para o município. Então, essa parceria público-privada que nós buscamos, e o critério de escolha foi por quem primeiro se organizou. Então, quando os associados entenderam a mensagem e saíram atrás, se juntaram o grupo, formaram a associação, registraram essa sociedade de pessoas, buscaram via a prefeitura, a Câmara de Vereadores, tudo passou por um processo do Executivo, do Legislativo, e a partir daí, então, foi possível viabilizar esses projetos. Então, foi por ordem de chegada, e esse foi um critério bastante democrático, onde todos tiveram oportunidade, os primeiros 4 conseguiram fechar o grupo. Mais do que nunca, reforçando esse papel que vocês, a Languiru, tem tão forte, que é o papel do cooperativismo, né, do associativismo, ou seja, a partir de uma iniciativa da Dália Alimentos, se constroem pequenas associações também para gerir um negócio que vocês estarão oferecendo. É mais ou menos esse o intuito da questão, presidente? Vinícius, se nós somos capazes, como produtores rurais, com características de origem europeia, alemães, italianos, portugueses, enfim, poloneses, se nós somos capazes de tocar um empreendimento industrial, que é uma cooperativa, que é uma sociedade de pessoas, nós somos capazes também de fazer produção de forma associativa. Então, o que existe muitas vezes é deixar de lado um pouco o egoísmo, aquela ideia de sozinho eu faço, porque a gente sabe que sozinho muitas vezes a gente tem limitações, limitação até de sucessão lá na propriedade, vai envelhecendo o casal e acaba parando os investimentos da propriedade e muitas vezes se perdendo investimentos feitos. Então nós estamos buscando uma oportunidade. Claro que nós temos muitos e muitos associados que estão com uma propriedade estruturada, não precisa buscar condomínios, associações, eles vão tocar sozinhos, é uma empresa já formada, mas nós vimos uma oportunidade, vimos uma necessidade de buscar uma alternativa, e essa alternativa a gente tem certeza que vai servir para muitos e muitos associados, e muitos já estão fora desse projeto piloto, estarão se organizando para construir de forma, por afinidade, pela vizinhança, por parentesco, projetos nesse sentido. Bacana.
Outro assunto que eu quero abordar com o senhor, ainda falando em termos de Dália Alimentos, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Instituto Gaúcho do Leite também, mas em 2017 a Dália Alimentos completa 70 anos. É 70 isso? anos, 7 décadas. E 7 décadas, né? Um ano com certeza que será muito especial, e para a comemoração desses 70 anos, algumas coisas já começam a ser feitas. Por exemplo, buscando aí, capturando depoimentos para um livro que será lançado justamente em 2017, e junto com os associados, vocês já estão trabalhando nesse livro, né, presidente? Vinícius, nós temos por ocasião de 60 anos da cooperativa, nós trabalhamos com uma empresa de Caxias do Sul e outra parceria com empresas do Vale dos Vinhedos, porque nós montamos o Parque Dália. O Parque Dália é hoje, não sei se você conhece. Não tive a oportunidade ainda. Está convidado a conhecer? Conhecerei. O Parque Dália tem uma estrutura lá, que era uma antiga fábrica de óleos, e nós transformamos, simplesmente voltamos a investir digamos, nos fundos da cooperativa, onde praticamente existe o depósito de equipamentos parados, e nós deixamos intacto a ideia, a construção, as moedas, enfim, tudo aquilo que existia lá, e nós refizemos e transformamos aquilo num auditório, em biblioteca, em um centro de gastronomia, que era uma antiga caldeira de carvão, o centro de gastronomia, cozinha e escola, o memorial. Então na verdade é um parque, tem uma capela que é a Sagrada Família, então tudo isso foi inserido, está dentro de um parque onde é um ponto de visitação que faz parte de um roteiro turístico que tem na região de Encantado, região dos municípios arredores. E essa equipe trabalhou, nos ajudou. Então, como eles já nos conheciam, conhecem um pouco a história, eles entrevistaram muitas pessoas que fundaram a cooperativa, que ainda existem 8 vivos, com mais de 90 anos. Nós convidamos novamente para fazer toda a pesquisa. E será um livro que vai retratar, desde o início, a importância da colonização, das culturas alemã, primeiramente, depois italiana, porque a cooperativa praticamente tem metade são italianos, metade são alemães e outras também origens europeias. E esse resgate histórico, o surgimento dos municípios, dos distritos, a importância da cooperativa como forma de introduzir conhecimento, manejo, tecnologia na criação dos animais. Tudo isso será um trabalho bastante forte, importante, o impacto que ela teve econômico e socialmente. Isso vai ser feito com base em pesquisa científica. Eles são especialistas, tem especialistas na área de ciências sociais, jornalismo, então é uma equipe que está trabalhando, e aproveitaram as assembleias que nós estamos fazendo no interior e foram junto e entrevistaram várias famílias nas mais diferentes regiões. Veja bem, nós temos assembleia em Júlio de Castilhos, lá na região central do estado, então são pessoas, são associados que estão aí há 5, 10 anos no máximo. Sim. Então, entrevistaram famílias que têm uma geração de fundadores, que é no caso da minha família, meu avô, meus tios. Então, tudo isso é que compõe a história, a riqueza. Com certeza será um livro que vai estar junto às famílias associadas, na academia, na universidade. Será uma forma de pesquisa também. Com certeza. Bom, vamos trocar o chip, falar um pouco do Instituto Gaúcho do Leite. Ano passado, um ano bastante conturbado para o leite, né? Nós tivemos aí empresas aqui na região finalizando os seus serviços, tivemos ainda mais uma operação do leite compensado. Até quando, presidente, vocês, Instituto Gaúcho do Leite, estão prevendo essas dificuldades e quando isso vai passar? Vocês têm alguma informação via Ministério Público das operações do leite compensado? Até onde elas vão para passar desse momento que, embora não nos atinja aqui na região tão fortemente, pelo menos num primeiro momento, mas até quando nós vamos partir desse momento, dessa instabilidade do setor leiteiro, especialmente para o consumidor? Quando eu falo instabilidade, não sei se essa instabilidade é financeira, mas especialmente essa instabilidade de confiança do consumidor, né? A gente acompanha o consumo do leite caiu muito, né? Então, ou seja, essa insegurança passou para o consumidor. Qual é a previsão que vocês, como o Instituto Gaúcho do Leite, estão trabalhando em cima disso? Bem, Vinícius, eu acho que o Instituto Gaúcho do Leite surgiu exatamente para pensar a cadeia como um todo. E também foram ideias que a gente trouxe da Europa, também lá da Galícia, lá numa província que é a Galícia, na região de Espanha, uma região muito pobre, de pequenos produtores, menores que os nossos até, nós vimos estruturado lá, inclusive esteve junto o pessoal da Languiru,
onde nós sempre entendíamos que deveria ter uma entidade que conversasse com todos os elos da cadeia produtiva do leite. Não só a indústria, não só os produtores, que uma entidade que hoje tem um slogan, Instituto Gaúcho do Leite, onde o setor se encontra. Então nós temos hoje 35 entidades, faltam mais 2 entidades a ingressarem, a gente está aberto, vai conversar e nós vamos tentar buscar digamos assim, o consenso e construir junto esse desafio que nós temos para o leite. Quero começar dizendo, o leite do Rio Grande do Sul é o melhor leite do Brasil. É um leite fiscalizado, um leite que está sendo acompanhado. Trabalho do Ministério Público. O Ministério Público, em qualquer área da economia, seja onde for, o Ministério Público tem plena ação, assim como o Judiciário tem plena ação, está livre, auditar, fiscalizar, ouvir, fazer escuta telefônica, seja o que for, ele tem plena liberdade, é para isso que ele existe. E as ações, o compensado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, possivelmente teremos o compensado 8, isso é um trabalho da promotoria, eles que trabalham nesse sentido, e vai ter quantos forem necessários para acabar com o problema, que é a famosa fraude. Mas uma coisa que tem que reforçar é quando se fala em fraude e quando se fala em inconformidade. Fraude é o ato de fraudar produto. É isso que é danoso, é isso que prende as pessoas, fecha as empresas. A inconformidade, ela pode acontecer numa indústria que invasa milhares, milhões de caixinhas de leite, por exemplo, faz um produto, um queijo, um iogurte. Pode acontecer de sair um produto, um lote inconforme. É isso que o consumidor, é importante que entenda. A inconformidade, isso os promotores também entendem. Mas mesmo assim, a empresa tem que responder pela inconformidade, porque ela é responsável. Bem, a partir daí, o Instituto Gaúcho do Leite e a cadeia como um todo, na verdade nós estamos vivendo um momento de qualificação da cadeia, vai ser um momento antes e depois, vamos nos credenciar a trabalhar diferente, oferecer um produto diferente logo na frente, e o consumo do leite não caiu muito. Tem dados que mostram que não foi a apuração dessas fraudes e os problemas que houveram, o consumo não caiu muito. Não tem dados ainda, nós estamos levantando através de levantamentos, mas o que houve foi um crescimento na produção. Veja bem, nós tínhamos há poucos anos atrás 9 milhões de litros dia, hoje nós temos próximo a 13 milhões de litros dia. E o que precisa, Vinícius, o que nós precisamos, e o Instituto busca com força isso, é buscar, primeiro, um produto que seja garantido, que não estejamos nas manchetes dos jornais, das rádios, falando em fraude. Isso tem que acabar. Minas Gerais trabalha diferente a questão da fraude e a apuração. Esse trabalho, o Ministério Público atua, vai lá, multa, prende, fecha a empresa, sem muitas vezes fazer a divulgação na grande mídia. Não sei se é certo ou errado, mas Minas trabalha assim. Mineiro é o quietinho, né? É o quietinho, faz isso. Quieto. Então, o que o Instituto trabalha? Trabalha para os próximos anos e busca a sanidade animal, brucelose, tuberculose, a zona livre de vacinação da aftosa, daqui a pouco já não terá mais vacinação, trabalha a questão da organização da cadeia, e nesse momento, Vinícius, nós estamos trabalhando em 3 pilares importantes, que são, primeiro, uma legislação clara e que ela contemple, e isso está junto à Assembleia Legislativa, provavelmente será votada nos próximos meses, que tem uma legislação clara com relação ao produtor, a responsabilidade dele, ao transportador, à indústria. Segundo, a Via Paz Leite, que é o Programa de Alimentos Seguros, que o Instituto Gaúcho já financia, tem ali R$500 mil, onde coloca esse recurso para financiar esse programa junto com o Senar, Sebrae, que é a qualificação dos transportadores, dos técnicos que vão levar a campo, para começar a haver uma qualificação de toda a cadeia, e a própria indústria, os técnicos da indústria. E depois desse trabalho feito, já concomitantemente, fazer a divulgação através do marketing, recursos para o marketing. Para isso existe o Instituto Gaúcho do Leite, ele começou a arrecadar recursos, as cooperativas, principalmente as empresas APIL, ligadas à APIL, que são as pequenas empresas laticinistas, elas colocam seus recursos e sobre a forma de crédito presumido, o governo também coloca mais 50% do recurso. Então, esse recurso já está sendo muito bem aplicado. O nosso diretor lá é o Ardemio Heineck, muito conhecido na região. Aqui não faz uns 3 meses, acho que ele esteve conosco. Então, esse trabalho, Vinícius, ele começa a surtir efeitos, começa a aparecer. O que nós temos hoje é uma crise, é uma crise de, digamos,
de não poder, o Brasil já praticamente tem excedentes de produção de leite, tem compromissos de importar leite ainda, diminuiu muito as importações, mas tem negociações entre países, principalmente o Mercosul. Mas o Brasil, através desse crescimento que houve, aumentou a produtividade, aumentou a produtividade animal, aumentou o conhecimento, houve aumento significativo da produção, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foram os estados que mais cresceram. Então, o que existe hoje, essa crise que surge, que aparece, ela é muito mais de mercado. Ou seja, nós temos leite sobrando no estado hoje, a nossa produção é acima do consumo, por exemplo? No estado há muitos anos, porque o estado manda para fora 60% do leite que produz, consome somente 40%. Então há muitos anos o estado é um estado exportador de leite. Agora no Brasil, se fôssemos pegar os dados da Organização Mundial de Saúde, que diz que o ideal é que se consuma 240 litros de lácteos, não só leite, iogurtes, queijos, enfim, 240 litros ano per capita. O Rio Grande do Sul consome 171 litros. E o restante do Brasil, Nordeste, consome muito, talvez um pouco mais que a metade. Então veja que consumo fantástico teria no Brasil se a população consumisse mais lácteos. Nós teríamos todo o produto que nós produzimos consumido no Brasil. Agora também tem que estar sempre aberto ao mercado internacional, que tem momentos que são extremamente importantes. Para isso nós precisamos buscar as habilitações e os credenciamentos através das questões sanitárias e as competitividades que são naturais nesse mercado concorrido com a exportação. Perfeito. 8 horas mais 26 minutos. Presidente do Instituto Gaúcho do Leite e da Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piscinini, sempre um prazer falar com o senhor. Leve o nosso abraço a toda a comunidade encantadense, a gente às vezes divide a nossa região em um lado de esquerda, a margem esquerda, a margem direita. O certo é que somos todos o Vale do Taquari, trabalhamos pelo mesmo ideal, que é desenvolvimento, cultura, educação para o nosso vale, e nesse patamar tenho certeza que a Dália Alimentos também trabalha com seus associados e com a comunidade em geral. Tenha uma boa terça-feira, obrigado por ter vindo de Encantado para cá, é isso? Isso. E até uma próxima oportunidade. Valeu a pena madrugar. Valeu a pena. Obrigado Vinícius, obrigado a todos os ouvintes. É uma satisfação sempre estar aqui conversando. O Vale do Taquari se confunde, não existe diferenças, existe na verdade um somatório de capacidades e culturas. E eu acho que o resultado está aparecendo através desse trabalho fantástico que as cooperativas fazem. É por isso que a crise está sendo pouco sentida na nossa região. A crise, principalmente a nível de produtores, é nas regiões dos extremos do estado, onde não tem essa estrutura montada. Então, muito obrigado pela oportunidade e conte sempre com a gente. Até uma próxima oportunidade. 8h28, o primeiro jornal vai encerrando. Lembrando que essa entrevista estará disponível em nosso site, também no nosso Facebook. Ainda hoje pela manhã, a entrevista com o Gilberto Antônio Piscinini, presidente da Dália Alimentos e presidente do Instituto Gaúcho do Leite. Primeiro jornal desta terça-feira chega ao seu final, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Tem mais um destaque do esporte ainda com o JD, e eu retorno logo mais às 11h20 com o toque de letra. E é o JD, o Jonatas Dalfer, que assume a programação da Tirol na sequência. A todos um bom dia, aproveite seu dia e até amanhã.